Bom dia. Continuando o nosso estudo hoje, vamos para 499 a pergunta, ok? Então vamos fazer nossa oração. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido mais uma vez por essa oportunidade, que nós possamos estudar, que nós possamos compreender sobre nossos amigos espirituais, sobre nossos protetores, sobre nossos anjos da guarda. E também agradecer a presença desses nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui para conosco estudar, para que possam compreender o estado que se encontra, para que possam fazer as suas modificações, sair dessa vibração que se encontra para uma melhor vibração. Sendo assim, damos iniciado ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá. A 499 ele pergunta assim: o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Aí ele responde: a circunstância em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Bom, olha só, como eu volto a dizer, espírito protetor é uma coisa, anjo da guarda é outra, ok? Espírito protetor é aquele espírito que vem para cá para nos ajudar, nos auxiliar, né? E nos proteger contra as influências de alguns espíritos que nos se aproximam da gente quando nós deixamos. Vamos deixar bem claro isso, porque nós temos nosso livre-arbítrio. Se a gente continua fazendo coisa errada, esses nossos irmãos protetores muitas vezes não podem fazer nada, porque é o nosso livre-arbítrio e a gente quer andar pelo caminho errado. Mas quando a gente quer andar pelo caminho certo, ele certamente nos protege, tá? Então vamos lá, esse espírito protetor, ele não é nosso babá, ele não fica 24 horas ao nosso lado, porque eles têm coisas para fazer, mas ele tem uma ligação magnética com a gente, que qualquer movimento que ele sinta que nós vamos ser prejudicados, ele recebe muito antes lá e já vem nos socorrer, né? Então muitas vezes ele tem outras coisas a fazer e outros afazeres, né? Mas ele está ligado psiquicamente conosco, ou seja, nós pensamos em alguma coisa, ele de lá já sabe, né? Porque se algum espírito se aproximar da gente para tentar fazer mal a gente, ele já sabe, então ele vem rapidamente para nos proteger, entendeu? É como se a gente tivesse um alarme, né? Passou uma certa distância, ele lá toca o alarme e ele vem rapidamente. E muitas vezes ele fica ali do nosso lado, nos intuindo, nos convencendo a fazer alguma coisa que nós não queremos, né? Uma coisa boa, né? Então, ele nos tira, nos livra. Por exemplo, se a gente precisa falar alguma coisa, encontrar uma pessoa urgente, ele faz a gente mudar o caminho. Se a gente estiver andando pela rua, entra naquela rua. Ele, pô, mas eu nunca andei naquela rua. De repente você entra naquela rua, é uma intuição dele. Entendeu? Então nós precisamos entender isso. Anjo da guarda e protetor. Nosso protetor, ele não fica como nosso babá, mas está ligado conosco. Na 500, ele pergunta assim: momento haverá em que o espírito deixe de precisar de então pôr diante do seu protetor? Aí ele pergunta, aí ele responde: sim, quando ele atingir o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante para o qual o momento chega em que não mais precisa do mestre. Isso, porém, não se dá na Terra, ou seja, aqui na Terra ainda não há essa possibilidade, mas haverá um dia, mas por enquanto não. Mas há planetas que já se caminha sozinho, não se precisa mais de um protetor. Já fez já a transformação do planeta, o planeta já saiu de expiação e prova, de regeneração para mundos felizes, né? Então esses espíritos não precisam mais, eles mesmos são donos de si, porque eles já sabem o que é o certo e o que é o errado. Na 401 pergunta assim: por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? Porque quando nos protege, não o fazem de modo ostensivo, né? Aí ele responde: se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarei por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa da experiência adquirida, frequentemente à sua custa.
É necessário que exercite suas forças sem o que seria como uma criança a que não consente que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre reguiada, de maneira que não rotule o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesse responsabilidade, não avançaria na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem ou ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia e de tempo a tempo lhe branda, advertindo-se do perigo. Então, muitas vezes você fala assim, puxa vida, será que eu tenho mesmo um protetor? Será que eu tenho um anjo da guarda? É porque muitas pessoas não vê, né? Então, eles não vendo, não conseguindo ver, eles ficam em dúvida, botam em dúvida. Muitas vezes falam, não, eu que pensei, eu que fiz isso, eu que faço isso. Não, gente. O protetor existe sim, o anjo da guarda existe sim, mas ele não pode aparecer para todos, porque as pessoas têm que saber que ele depende de si mesmo para fazer a sua evolução. Mas sabemos que muitas coisas nos são intuídas para nos tirar do mal, para nos tirar do erro, né? Para que façamos as coisas certas. Aquele momento difícil que você acha que não tem solução na sua vida, né? O seu protetor sempre arruma um jeito, sempre vai arrumar um jeito, né? Se você tiver merecimento, vai ser arrumado um jeito, pode ter certeza disso, se você estiver caminhando no lado bem. E muitas vezes é eles que estão trabalhando para isso. Um chama de Espírito Santo, outro chama de anjo da guarda, outro chama de meu amigo, outro chama de Deus. Cada um vai chamar de um jeito, mas é um protetor que está ali do seu lado te ajudando. Ok? Vamos agradecer então a espiritualidade presente aqui, agradecer por esse estudo e agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, porque se não fosse esses nossos amigos espirituais que nos acompanham, com certeza nossa vida seria muito complicada. Mas ele não nos aparece também porque ele tem que fazer com que você sinta que você é capaz e você é capaz, ok? Então vamos agradecer a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, obrigado por essa oportunidade. Agradecer a esses meus irmãos, meus amigos espirituais, protetores, esses anjos da guarda que sempre nos protege, sempre nos defende, sempre nos ajuda, mesmo a gente não vendo, mas nós sentimos a presença dele, nós sentimos que eles estão aqui ao nosso lado. E muitas vezes, quando eles nos dão as permissões de vê-los, é para que nós possamos confirmar aquilo que já temos certeza. Né? Então, muito obrigado por tudo, que assim seja e assim é.